Estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista, que hoje recebe a pedagoga Roseli Albino. A gente estava falando no outro bloco sobre a importância do papel do professor na criação até dessas crianças que estão aí na nossa rede, tanto pública quanto particular. O problema, professora, é que às vezes as pessoas colocam muitas responsabilidades para o professor, mas ele não está recebendo também nada em troca. Está difícil a vida do professor hoje em dia em muitas escolas, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu acho que a gente precisa compreender também, logicamente, esse professor. Nós temos a questão da criança, do adolescente que está na escola, mas a gente tem a questão desse professor também, né? O professor é a pessoa, né? Enquanto pessoa, ele também vive as suas frustrações, as suas angústias, os seus desejos, né? Eu sempre, né? Eu imagino que o professor, quando ele escolhe a carreira docente, né? Como foi o meu caso, a gente escolhe porque a gente acredita na profissão, a gente acredita que possa fazer alguma coisa para que esse mundo seja melhor, não é? Porque você vai trabalhar com o ser humano em desenvolvimento. Então, quem trabalha com o ser humano em desenvolvimento, né, com o ser humano é em desenvolvimento, mas com a criança, com a infância, quer construir um mundo melhor, né? E ele vai com toda essa expectativa de ensinar, de construir. No entanto, ele vai esbarrar realmente com essas questões, né, que são estruturais, que faz com que muitas vezes ele fique, né, desanimado diante da sua profissão. Então, ele precisa de muito apoio, o professor, né? Ele precisa de condições, né, de trabalho que sejam favoráveis, né? E essas condições passam pela estrutura da escola, pelo apoio que ele tem da direção da escola, dos coordenadores da escola, dos pares, né, dos colegas que ele tem na escola, de uma política educacional que de fato valorize esse professor, né, a carreira docente, que estimule essa carreira docente, né, porque tudo isso interfere, logicamente, quando ele está na sala de aula com o seu aluno. Né, o professor, quando ele está na sala de aula e ele está pensando assim, poxa vida, né, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? O que eu vou fazer na minha casa? Como é que eu vou pagar a minha conta? Isso, né, é bastante... Né, influencia no seu desempenho, no seu desenvolvimento, né, dentro da escola e dentro da sala de aula. Então, pensar numa política educacional de formação docente, de valorização da carreira docente, é essencial também. Porque muitas vezes as pessoas falam, professor ganha mal, ganha. Isso é indiscutível, ganha mal mesmo. Mas não é só o dinheiro também, né? São as salas super cheias, falta de material. Isso. Então o problema... Eu acho que a falta mesmo de apoio, né, dentro da escola. Não é? Muitas vezes o professor ele se sente sozinho na sala de aula. Né? Como se ele construísse uma ilha na sala de aula. É minha, eu tenho que dar conta. Né? E, na verdade, o aluno, quando ele se matricula na escola, é na escola. Então, ele é responsabilidade de todos da escola, né? Desde da merendeira, né, da pessoa que faz a faxina, do guarda que cuida da escola, do diretor da escola. Todos, né, todos que estão nessa escola são responsáveis por aquela criança, não é só o professor. E muitas vezes ele não sente isso, ele sente que ele tem que dar conta de tudo e sozinho, e para ele realmente é muito difícil. Mas, né, entretanto, né, quando ele encontra uma escola em que ele sente esses apoios, ele se sente mais realizado, ele se sente mais seguro no desempenho da sua função. Não é? Ele sabe que ele pode errar, que ele vai errar, porque a gente, né, o professor, como qualquer ser humano, erra muitas vezes, mas que esse erro vai representar, né, um momento de crescimento, um momento em que ele vai poder ir lá, né, para o diretor da escola e falar, olha, não deu certo isso, né? Como é que a gente faz para dar certo? Né? E ele não vai ser simplesmente criticado porque ele errou. Né? Então, vamos junto ver o que a gente pode fazer. Sim, né? Um problema que a gente percebe também é que antigamente, quando a criança fazia alguma malcriação, quem ficava com medo era a criança de receber bronca, porque o pai ia dar bronca nele. Hoje em dia tem pai dando bronca em professor. Como que a gente pode restaurar esse patamar de poder que ele tinha antigamente e hoje a gente vê que está perdendo? Isso.
E que também assim, né, gente, é aquilo que nós já falamos, nós estamos lidando com uma outra sociedade hoje, né? Então não dá pra gente ficar comparando e dizendo assim, olha, antes era melhor, porque se a gente for avaliar o que tínhamos antes, nós vamos encontrar várias questões, várias falhas e que a gente precisa questionar, né? Então a gente realmente vive uma outra realidade. Mas estreitar essa parceria da família com a escola é muito importante. Até para a família hoje reconhecer o papel do professor, não é? Porque assim fica muito distante, né? A escola de um lado, a família do outro. E quando a escola chama a família, não é num processo de parceria, muitas vezes é num processo de cobrança, é num processo, olha, resolva, né, que o filho é seu, e muitas vezes a família não sabe como resolver. Né? Ela precisa do apoio e também da parceria da escola para pensar estratégias, para pensar caminhos para o melhor desenvolvimento do seu filho. Né? Então, quando chega nesse ponto, né, da família acusar o professor, da família xingar o professor, da família... Porque as saídas já estão totalmente fechadas. Né? Então, a gente precisa estreitar essas relações para que isso não aconteça. Né? Para a família reconhecer, poxa, quanto aquele professor é importante na vida do meu filho. Né? Quanto aquele professor, ele pode contribuir comigo para o desenvolvimento do meu filho. Né? Então, essa cultura que precisa ser mudada. E como a gente pode mudar? E como mudar, né? Eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que considerar, que a escola precisa considerar, como que ela vai aproximar a família. Não é? Como que ela vai chamar essa família para a escola? Ela não pode chamar essa família para a escola só no momento em que essa criança deu trabalho na escola e que a gente não encontrou mais soluções na escola. Então, vamos chamar a família agora. Né? A gente está vendo, né, até por uma coisa de segurança, que as escolas elas têm se fechado fisicamente. Não é? Você vai na escola agora, você conversa muitas vezes com o secretário da escola pela grade, né? As escolas estão colocando grade por uma questão de segurança. Mas, ao mesmo tempo, essa grade afasta. Né? Então, a família sente realmente assim, que ela não faz parte daquela escola. Então, desenvolver ações dentro da escola que traga a família em outros momentos e não nesse momento apenas. Né? Um momento em que a coisa fica difícil e a gente tem que resolver. Né? E estreitar, né? Uma mãe, né? ela fica extremamente feliz quando ela vê que o seu filho está se desenvolvendo dentro da escola e que a escola acolheu o seu filho. Não é? Quando a criança vai para casa e fala assim, nossa, olha, meu professor fez isso, olha que legal, né? Coisa simples, olha, ele me deu um parabéns, aí mostra o parabéns. Né? Quando a mãe olha esse parabéns, ela... Nossa, esse professor é diferente, né? Esse professor, quando o professor escreve um bilhete para o filho, né? Um bilhete assim positivo, olha, você pode, você é capaz. Então, coisas simples do dia a dia, do cotidiano, vai conquistando também essa família. Porque realmente a gente vive uma cultura de afastamento e de desconfiança. Né? A família não sabe o que acontece na escola, a escola não sabe o que acontece na família, e esse clima de desconfiança acaba afastando. Né? Então, medidas pequenas, né? Um bilhete positivo, uma atividade de artística dentro da escola, né? Em horários alternativos também, né? Porque sabendo que a família tem que trabalhar. Então, isso pode ir estreitando as relações, né? Começar estreitando as relações. Uma coisa que afasta as relações é celular e internet, né, professora? Acha que tem como mesmo afastar isso da escola ou acolher de outra maneira? Celular e internet. Porque recreio antigamente era só bagunça, era brincadeira, agora tem um monte de criancinha lá no celular. Mas assim, isso faz parte da vida, né? Da criança fora da escola, da família, do professor. Né? Todos, né, estão Mas tem que ter um limite. envolvidos. Não é? Então, tem que significar isso. Né? Como é que a gente usa isso? Que momentos a gente pode liberar, que momentos a gente precisa tirar? Não é? Porque realmente tem que ter limites, não é? Não dá para usar toda hora, não dá para usar sempre, mas também não dá para negar que existe. Mas pode ser um aliado. Não é? Tem que ser um aliado nos momentos, né? Então, e uma coisa que nossa infância, nossa adolescência tem hoje, eles querem participar. Né? Então, com eles, tem que perguntar para eles, como é que a gente faz, então?
né? Não dá para usar toda hora, mas que horas que a gente pode usar? Como é que a gente pode... Eles estão sedentos de dizer e de falar o que eles querem. Sim. Hoje a criança é pequena, né? De 4 anos de idade, ela já fala o que ela pensa. Sim. Então, assim, nós temos que ouvi-los mais. A última pergunta do programa. O Brasil inteiro, não só Taubaté, tem potencial de chegar perto das escolas dos países desenvolvidos? Quer dizer, potencial a gente sabe que sempre tem, mas será que isso a um curto, médio prazo é possível ou ainda tem muito caminho pela frente? Acho que a gente tem um caminho ainda pela frente, né? Acho que a gente já está construindo, a gente já está conseguindo pensar em possibilidades, eu acho que esse já é. E a própria infância e adolescência está nos questionando, né? Então, do jeito que está, não dá para ficar. Não é? Então, eles estão nos questionando, nos instigando a pensar em estratégias, em formas de repensar a escola, de repensar as relações com essa infância. A própria infância e adolescência, né, está fazendo isso conosco. Né? Já temos um repensar sobre a formação docente. Então, nós estamos no caminho das mudanças, das transformações. Estamos num momento de crise, né? Crise que é mundial e que pega, né, de forma bastante considerável a educação escolar, mas depois de toda a crise, né, vem a mudança e vem a transformação. Então, eu acredito nessa mudança, eu acredito que a gente está no caminho, que a gente está construindo, que falta muita coisa sim, que falta um olhar, né, principalmente dos políticos para a educação, né, falta políticas né, que contemplem essa realidade. Uhum. E aí tem que mudar realmente essa estrutura, mas a gente tem ainda muita gente que acredita, né? Muitos professores que abraçam realmente a profissão, né? E que amam aquilo que fazem. Uhum. Então, isso que move, né? As pessoas não desistem, né? A cada ano a gente tem jovens procurando as licenciaturas para se tornarem professores. Então, quer dizer, esses jovens, eles estão encontrando algum sentido e significado nisso. Uhum. Então, eu não acho, nós estamos, né, no fundo do poço. Não, nós não estamos no fundo do poço, a gente está construindo. Né? Então, eu acredito sim, acho que a gente tem que acreditar. Não é? Se a gente não acreditar na infância e na adolescência, né, que futuro nós teremos? Qual esperança a gente vai ter? Não é? Então, a gente tem que apostar, tem que acreditar, tem que lutar a cada dia, né? Diante de todas as dificuldades, a gente tem que olhar e não, é isso que eu quero, eu vou ajudar na transformação desse mundo. Com certeza. Infelizmente, nosso tempo acabou, professora. Passa rápido demais. Nesse tema, a gente teria muito assunto pela frente. Dá para gravar mais uns 5 programas tranquilamente. Mas, infelizmente, a gente fica por aqui. Se você gostou dessa entrevista, quer ver de novo, quer passar para alguém, ou quer ver as outras, é claro, é só ir no nosso site, no Facebook e no YouTube e acompanhar a nossa programação que está cheia de coisa boa para você. Eu me despeço, obrigado pela audiência e continuo aqui assistindo a TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.